Olá, segundos anos! Espero que todos vocês estejam bem. Na nossa aula de ciências, nós já discorremos, sobre as 4 fases da vida humana, que são a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa vida adulta e a nossa velhice, ou terceira idade, como é mais conhecida. Já desenvolvemos também as características de cada fase, Tudo que ocorre, as mudanças e como elas são mais conhecidas. Por exemplo, na infância, a gente brinca. Na adolescência, a gente se descobre na profissão, aprende a lidar com as emoções, ocorrem muitas mudanças no corpo. Na nossa fase adulta, nós trabalhamos, adquirimos responsabilidade, formamos família, algumas pessoas têm filhos. E na velhice é a fase que nós temos mais experiência para passar ensinamento para os mais jovens, E apoiá-los nessa jornada, nessa caminhada que todos estão seguindo. Mas existe um item, Um quesito aí muito importante que deve ser cuidado em todas as fases da nossa vida, que é a nossa saúde. E nós vamos desenvolver esse assunto no nosso livro Buriti Mais. Vamos iniciar aqui na página de número 12, que é o número que equivale a uma dezena e 2 unidades. Bem simpático, bem ilustrado. Vamos ver juntos? Ter saúde. O que é saúde? Observem que o título do capítulo 1 é uma pergunta, Uma questão. Nós sabemos que é uma questão por conta da presença do ponto de interrogação. Ter saúde, quando nós dizemos, que temos saúde, não significa apenas não estar doente. É necessário que o corpo, a mente e os nossos relacionamentos estejam bem. Por isso, é importante cuidar do corpo, da mente e prestar atenção às nossas emoções. Muito bem, ao nosso coraçãozinho, aos nossos sentimentos. A saúde também depende da nossa relação com as outras pessoas. Relações saudáveis são aquelas em que nos sentimos bem, somos acolhidos e respeitados. Esse período nós temos falado muito disso, Em virtude aí dos direitos da criança e do adolescente, nossos direitos em geral, Como cidadãos mesmo. E essas questões de empatia, de respeito, que entra aqui também no nosso ambiente saudável, Nós sempre desenvolvemos esse assunto, que o ambiente saudável depende de nós, da nossa disposição em sermos pessoas educadas, compreensivas, acolher e respeitar a nós mesmos, E os demais. A proposta de número 1 tem aqui, o desenho de um menininho pensando, Ou seja, para a gente fazer uma reflexão, um pensamento. Como você cuida da sua saúde? Também é uma pergunta, observem o ponto de interrogação. É um questionamento para nós refletirmos. Segue alguns exemplos de atitudes essenciais para manter a saúde. Essenciais quer dizer assim, extremamente importantes, Que não podem deixar de ter. Então, o primeiro item aqui, cuidar da higiene. Nós podemos observar um menininho aqui cuidando da higiene pessoal, escovando os dentes. Brincar. Nós também observamos aqui na ilustração 2 crianças brincando no parque. Próximo, praticar atividades físicas, ter momentos de descanso, manter boas relações com a família e com os amigos, ter uma alimentação variada e em quantidades adequadas, consultar um médico sempre que necessário.
Nós também já desenvolvemos, né, a respeito de alimentação, tanto variada quanto saudável e não saudável. Variada significa uma alimentação diversa, né, uma alimentação com frutas, legumes, verduras, pães, cereais, carne, leite, ovos. Sempre lembrando que a variedade de alimentos, né, deve ser respeitada de acordo com o estilo de vida, da saúde de cada pessoa, né? A alimentação é uma escolha. Então, é sugerido, né, é indicado, na verdade, que a alimentação seja variada, lembrando que devemos respeitar as escolhas de cada um, tudo bem? E esse consultar um médico sempre que necessário, lembrar que na fase da infância se faz necessário sempre, né? Porque nós devemos acompanhar o desenvolvimento dos bebês, das crianças, né? Do adolescente, mas nessa fase da infância é extremamente necessário, né? A visita ao médico para questões biológicas mesmo, né? A questão da visão, a questão do peso, a questão da saúde em geral. Tudo bem? Vamos para a próxima página. Observem aqui as crianças, ó, visitando o médico, consultando, né? Se alimentando adequadamente, contribuindo com as tarefas em família, praticando esportes, tendo um sono de qualidade. Na página seguinte, depois da página número 12, o número sequencial ao 12, né, o sucessor do 12 é o número 13. E na proposta de número 2, observem aqui do lado esquerdo, ó, aparece o número da proposta. Leia o trecho significa um pedaço, de uma história em quadrinhos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, o ECA, que nós já desenvolvemos também. Aqui então nós temos a turma da Mônica, uma turma bem conhecida aqui no nosso público infantil, que está dialogando a respeito dos direitos. Aí vai ficar para a curiosidade de vocês ler essa história, pode ser? Através das imagens, né? A gente já consegue fazer uma leitura do que aconteceu antes, o que aconteceu depois, mas o objetivo é proporcionar para vocês o gosto pela leitura, pela identificação do enredo da história, do assunto, certo? Posso afirmar aqui para vocês, ó, que o Franjinha está dizendo, e por falar em médico, vamos falar de saúde. O Cascão, saúde. O Cebolinha, obrigado, mas eu não espilhei. Ele quer dizer obrigado, mas eu não espirrei. E a Mônica, brava, vamos ficar quietos. E a turma querendo ouvir. No seguinte, um outro trecho de outra história, né? O Estatuto diz que toda criança ou adolescente deve sempre ser o primeiro a receber socorro. Então aqui, ó, eles estão num pronto atendimento de um hospital. O Cascão, que é criança, chega e ele tem prioridade na fila do atendimento. E ele perguntando aqui para a enfermeira de uma maneira engraçada, né? Isso vale para a coelhada também? Provavelmente ele tomou uma coelhada da Mônica, que a gente já conhece as histórias do gibi. Próximo trecho da próxima história. São histórias diferentes. Nós temos 3 propostas aqui. Deve receber atenção odontológica, prevenindo-se contra as cáries. As crianças, né? Tem direito. Então, a mãe do Cebolinha levando ele aonde? Ao dentista. Aqui ele observando, né, o dente do Cascão e a Mônica atuando aqui de maneira totalmente higiênica. Olha ela respeitando aqui, escovando, né, respeitando a regra de escovar os dentes. E aqui o sonzinho dela escovando o dente, ó, cheque, cheque, cheque. É uma onomatopeia, né? Quando a gente tem o som, quando a gente escreve o som do barulhinho que a gente precisa fazer. Outra reflexão. Existe alguma palavra dessas histórias acima que você não conhece?
Se sim, converse com os colegas em classe, né? Nós já estamos fazendo esses debates aqui da interpretação. Em casa você pode obter a ajuda de quem está te acompanhando. E tentem descobrir o significado dela. Então, sempre que a gente não conhece uma palavra, a gente deve perguntar para a gente ampliar o nosso vocabulário e estar disposto a aprender. Próxima reflexão. Aqui vai ficar de desafio para vocês também. Faça um desenho de outro cuidado com a saúde que você conhece e não aparece nessa história. Vamos aguardar a criatividade de vocês. Nós, professores, estamos à disposição e até a próxima aula.